Título do primeiro vídeo: O terror das nações. Putin, o mestre de muitos, o provedor de poucos. Data 16 de maio de 2022. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Essa mensagem foi entregue ao irmão Dan, que é o esposo dela, e diz assim: Fale agora, filho do homem. O que você vê? Eu vejo sua majestade. É esmagadora, e eu não consigo colocar em palavras. O poder da sua glória me envolve. Meu espírito está com você. Isso me leva às lágrimas. Eu escolhi alguns para fazer minhas boas obras. Eles são meus amados, são meus guerreiros da fé. Quanto tempo mais, meu Pai? Eu me cansei. Eu vejo o seu sofrimento, mas você prevalece na sua obediência e não passou desapercebido. Hoje, as lágrimas de tristeza se transformarão em lágrimas de alegria. Você está nos últimos dias. Você foi escolhido desde o início. Eu coloquei as minhas palavras em seus lábios. Todos os que estão em meu espírito reconhecem esta verdade. Fale agora, filho do homem, fale sobre o terror das nações. O terror das nações é Vladimir Putin. Ele é o mestre de muitos e o provedor para alguns. Ele faz o meu lance para todos que conhecem a mim. Você deve testemunhar o meu poder, e todos devem dobrar os seus joelhos para a minha glória. Próximo vídeo, título: Você foi refinado e preparado, você está no fim da viagem, diz o Senhor. Palavra lida, 1 Pedro, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Palavra recebida. Eu ouvi durante muitos dias aonde está a sua fé. E então eu ouvi tudo esta manhã. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé?
Eu conheço os seus fardos e eu vejo o seu sofrimento. Muitos viraram as costas para mim por causa disso. Eu te disse quando eu estava com você que você veria provações e tribulações, e aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Você foi refinado e está pronto. Avance para frente, você está no final da jornada. Eu andei com você o tempo todo. Você nunca esteve sozinho. Você pode ver que muitos desistiram, mas você perseverou. Você será muito recompensado pelo sacrifício que você fez. E vigilância. Eu amo meus filhos. Entenda agora o fim de todas as coisas. Está às mãos. Próximo vídeo, data 20 de maio de 2022. Palavra lida, 2 Coríntios 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pois Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então vamos à palavra que eu recebi. Estes são tempos perigosos. Andemos pela fé e não pelas vistas. Utilize os seus olhos e ouvidos espirituais. Não confie em palavras enganosas. Peça para o Santo Espírito liderá-lo e guiá-lo e mostrar-lhe a verdade. Use seu discernimento. Esteja alerta para sinais e maravilhas falsos. O grande engano e a forte ilusão começou. Os anjos caídos andam ao redor de vocês, parecendo homens, falando como homens, mas não são homens. Eles são os homens que são ricos e poderosos, dotados de muito talento. Eles adoram outro Deus, não sou eu. O pai deles é o diabo. Muitos falam publicamente da sua lealdade para ele. Afaste-se deles. Eu voltarei para buscar os meus filhos. Arrependa-se, humilhe-se e me busque agora, e eu te ouvirei. Próximo vídeo. Título: Palavra de conhecimento. Água e racionamento de eletricidade. Líder tirano espreita nas sombras. Data 22 de maio de 2022. Palavra lida, 1 Coríntios 12, versículo 4 em diante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. E ela diz assim, bom, se você é novo aqui, eu tenho o dom de profecia, o dom de falar em línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, eu ouvi isso em voz alta ontem, e eu sabia que estava recebendo algo que seria uma profecia. Eles racionarão a sua água
e eletricidade. E então eles vão desligá-lo. Comece a reduzir o seu consumo agora, fazendo outras disposições nestas áreas. O ditador tirano espreita nas sombras. Ok, agora eu tenho pelo menos 3 outras profecias que mencionam este ditador tirano. E, novamente, há várias pessoas que podem ser esta pessoa, a espreita nas sombras. Mas, de maneira geral, o que eu acredito que seja é o próprio anticristo. Porque eu acredito que já está quase no tempo dele aparecer. Então, arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus, e você receberá o dom do Espírito Santo.